E nós vamos ministrar hoje a expiação limitada. Expiação é o perdão do pecado, é o pagamento da dívida, né? Nós éramos devedores, tínhamos uma dívida com Deus por causa do pecado, né? E a expiação limitada, por que limitada? Né? Porque Jesus morreu pelos eleitos. Pelos eleitos. Tem muitos cristãos de hoje, né, que você fala essa doutrina, que eles ficam nervosos, eles ficam irritados, eles ficam revoltados. Só que é o seguinte, está na Bíblia, é a doutrina reformada. Não. Ah, mas você segue Calvino, vocês não seguem a Bíblia. Irmãos, o Sínodo de Dort foi uma reunião que reuniu todos os teólogos, todos os grandes, né, teólogos da Europa, entendeu? Para fazer o Sínodo de Dort, que é uma reunião que durou 7 meses, teve 164 sessões. Eles decidiram que esta aqui é a teologia correta. Teologia de Calvino, Calvino já tinha morrido, fazia quase 50 anos. Entendeu? Eles decidiram que essa teologia. Irmão, nós não podemos aprender tudo. Vocês estão aqui me ouvindo? Então, vocês estão aprendendo comigo? Legal, não é? Então eu não posso aprender com Calvino, eu não tenho que ouvir de outros, eu tenho que ver direto na Bíblia? Não. Nós temos que aprender com grandes homens de Deus que vieram depois de nós. Perdão, que vieram antes de nós. Ainda bem que a minha assessora está aqui atenta, né? Aqui, homens de Deus que vieram antes de nós. E quais são os homens de Deus que vieram antes de nós, com exceção dos da Bíblia, né? Que, lógico, em primeiro lugar é esses daí, em primeiro lugar é a Bíblia, está acima de tudo, é a palavra de Deus, né? Mas depois desses homens de Deus da Bíblia, quem são? O maior exemplo para nós são os reformadores, irmão. São os irmãos da reforma. Entendeu? Ah, mas tem igreja que crê naquela doutrina, mas é muito morta. Aí o problema não está na doutrina, o problema está naquelas pessoas. Esse é que é o problema. Agora, que tem gente que para ele, a igreja que não é morta é ver anjo, é ver, entendeu? E eu falar para você, eu não quero ver anjo. Se eu tiver que ver alguém, eu quero ver Deus. Você está querendo ver algum anjo? Mas tem gente que se não vê um anjo passando, se não vê um demônio, entendeu? Mas essas coisas na maioria das vezes é mentirada. Na maioria das vezes isso aí é falso. Entendeu? Tem muitas coisas que me deixam bem, eu diria, revoltado mesmo. Mas uma coisa que me deixa revoltado é quando o profeta profetiza, Deus vai te abrir uma porta. Isso aí eu vou à loucura. Porque Deus vai te abrir uma porta, é uma mentira do diabo. Deus vai enviar um profeta aqui para dizer para você que vai abrir uma porta. Abrir uma porta pode ser interpretado qualquer coisa. O cara estava querendo largar da mulher. Tá vendo? Deus falou comigo, vai abrir uma porta. Ele vai me arrumar uma outra. Dá margem para você interpretar qualquer coisa. Não. Mas ser avivado, ser cheio do Espírito, ser fogo, é isso aí. Né? Fuma, bebe, mas profetiza. E aí? Não? Aí é santo. Então é o seguinte, Deus, a doutrina reformada, a doutrina dos 5 pontos do calvinismo, ela nos faz entender o quanto Deus é grande e o quanto nós somos pequenos. Entendeu? Deus, ele é soberano, irmãos. Deus, ele é soberano e a Bíblia é clara, tem dezenas e dezenas de textos que diz que será feita sempre, 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 toda a sua vontade. A sua vontade, e nenhum homem pode mudar a vontade de Deus. Nenhum homem pode mudar a vontade de Deus. E a nossa oração não muda a vontade de Deus, não. Muito cristão orando para mudar Deus, mas a oração é para mudar nós, não é para mudar Deus. Quando nós oramos é para nós mudar, não Deus. Deus não precisa mudar. Deus é perfeito, se ele mudar, ele deixou de ser perfeito. Ele não pode mudar, ele não vai mudar, ele não quer mudar, ele não vai. Quem tem que mudar somos nós. E se nós entendemos a Bíblia de maneira errada, nós vamos pensar de maneira errada, nós vamos agir de maneira errada. Não tem como você entender a Bíblia errado e agir de maneira correta. Não tem como.
Olha, primeiro princípio aqui. Não existe nada que possamos dar em troca da dívida que temos com Deus. Nada, 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 nada. Por quê? Porque o homem, o primeiro ponto do calvinismo fala, o homem desceu ao nível máximo. Não tinha como descer mais um pouco. Todo o ser humano desceu ao nível máximo, ele chegou no ponto pior. Por isso, a Bíblia diz que todos os homens são iguais perante a Deus. Queria dizer a você que todos são do mesmo nível de Hitler. Citando Hitler apenas. Você pensa que algum homem na face da terra que não é crente, que não tem Deus, é melhor que Hitler? Não. Não. Para pastor, mas que absurdo isso. Comparar todo ser humano com Hitler. Entendeu? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu comprar 2 mudas de manga, as duas mudas de manga são iguais, elas têm a mesma natureza. Mas eu coloco uma muda de manga ali, numa terra preta, boa, fértil, e ainda coloco bastante adubo, a quantidade é apropriada, entendeu? E a outra muda de manga, eu coloco ela aqui na terra seca, sem adubo, sem nada. As duas têm a mesma natureza, as duas estão no mesmo nível, mas aquela lá vai produzir muito fruto, essa daqui, pouco. Hitler, ele só nasceu no lugar mais apropriado para ele fazer as maldades dele, na hora mais apropriada, com a posição mais apropriada, com mais autoridade, entendeu? Porque se qualquer outro ser humano tivesse no lugar de Hitler, acontecesse as mesmas coisas que aconteceu com ele, faria todos a mesma coisa. Por quê? Porque o homem tem a mesma natureza, e a natureza do homem é do diabo, é de Satanás. E não tem um Satanás melhorzinho que o outro, é todos do mesmo lugar, mesmo jeito. O homem morreu, ele morreu, não tem um morto mais morto que o outro. Se ele está morto, está todos iguais. Se você encontrar 10 mil mortos, todos os 10 mil estão no mesmo nível. Não tem um morto que está um pouquinho um nível melhor que o outro. Todos estão no mesmo nível, mais baixo possível, a morte. Por isso a Bíblia diz que não há acepção de pessoas. Mas muitos quando leem o texto que diz que não há acepção de pessoas, o que eles fazem? Não há acepção de pessoas, Deus ama todos, nós vamos tudo ir para o céu. O texto lá não é sobre isso que está falando. Está falando que vai todo mundo para o inferno, se não tiver Deus, se não se humilhar e não se arrepender diante de Deus. O texto lá, o contexto é isso. Então a gente tem que ter cuidado em ler textos isolados, sem avaliar o contexto. Mas vamos lá, Mateus 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O que o homem pode dar em troca da sua alma? Ele não tem nada, ele está morto, ele vai dar alguma coisa. Por isso que é a pergunta. Ele está morto. Então, quem é salvo é escolhido antes da fundação do mundo, a Bíblia diz. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Pastor, nós não temos que aceitar Jesus? Temos. Mas você só aceita Ele porque Ele te aceitou primeiro, porque Ele te escolheu, senão você não conseguiria aceitar. Entendeu? Tá certo? Salmo 49, 7 e 8. Ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção deles é caríssima, da alma dele é caríssima. E cessará a tentativa para sempre. Se alguém quiser fazer alguma coisa para ser salvo, não tem como, porque o preço é muito alto, não tem como pagar, só Jesus poderia pagar. Entendeu? E se é de graça, e se é Jesus que pagou por nós, não tem como perder a salvação. É impossível perder a salvação. Se você crê que perdeu a salvação, você está, na verdade, desonrando a Deus. Você crê que, mas se a pessoa cair no pecado, ela não perde a salvação, pastor. Você está desonrando a Deus, porque você está limitando o poder de Deus, entendeu? E dando muito poder ao homem, entendeu? Porque se o homem pode perder a salvação, significa que ele pode conquistá-la também. E se ele pode conquistá-la, você está tirando a honra de Deus e dando para o homem, coisa que não é verdadeira, entendeu? Quem se desvia e vive atolado no pecado, a Bíblia é clara, a Bíblia diz que nunca nasceu de novo, entendeu? Ele não é crente.
E o apóstolo João, que é o apóstolo conhecido como o apóstolo do amor, ele diz assim, que aqueles que vivem na prática do pecado são filhos do diabo. Mas as igrejas modernas, ele está desviado, mas ele é bonzinho, entendeu? Ele é crente, ele é uma benção, ele é pastor. Oxe, ele é um apóstolo, ele é um apóstolo maravilhoso, ele só está desviado, mas ele vai voltar. Está desviado coisa nenhuma, ele nunca foi crente. Nunca foi crente. Totalmente impossível. A Bíblia diz que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo, e o homem, quando ele decide, quando ele crê em Deus, ele se arrepende dos seus pecados, ele nasce de novo e ele se torna filho de Deus. E alguém que se tornou filho de Deus uma vez, nunca mais pode deixar de ser filho. Nunca mais. Não tem como alguém que se tornou filho deixar de ser filho. O pai pode tirar a herança do filho, mas deixar de ser filho, dizer, você não é mais meu filho, isso não existe. Isso não existe.